Graça, paz. Aqui quem fala é Luiz Kesserling e eu queria te convidar para esse devocional. O título é Quem nos separará do amor de Cristo? O versículo que dá nome a esse título está em Romanos 8:35. Amém? Queria te pedir para se inscrever no canal, deixa seu like, lendo e entendendo a Bíblia no nosso canal. É uma mensagem de Deus para você nessa passagem. Amém? Quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8:35. Antes de Paulo chegar nesses versículos, eu queria meditar em alguns versículos de Romanos 8, porque Romanos 8 é algo muito profundo da revelação de Deus através da pessoa de Paulo. Então eu queria meditar em alguns versículos antes de chegar em Romanos 8, a partir do verso 35 até o verso 39, amém? Romanos 8, versos 1 e 2 vai dizer: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Note que é um versículo condicional. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Note que você não é condenado à segunda morte, à morte eterna, condenado ao inferno, não é? Para os que estão em Cristo Jesus, mas para que você não haja condenação nenhuma sobre você, você precisa estar em Cristo Jesus, que por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque Cristo veio para uma nova lei, que é a lei do Espírito, o Espírito que dá vida, que liberta a gente daquela lei do pecado de Adão, que nos faz ter prazer em pecar e desagradar a Deus, então nos leva à morte. Então essa lei que Cristo nos trouxe, que é a lei do Espírito de vida, o Espírito que vivifica, que nos tira da morte, nos libertou da lei do pecado, que consequentemente nos leva à morte. Romanos 8, versos de 12 a 17 vai dizer: Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Note que existe uma frase que é muito praticada, é assim: todo mundo é filho de Deus. Note que esse versículo de Romanos 8:14 vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E quem é guiado pelo Espírito de Deus tem os reflexos, tem a imagem, a semelhança do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque não vivem mais de acordo com a carne. Porque quem vive de acordo com a carne morre. Mas pelo Espírito consegue fazer os atos do corpo morrerem. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Note que o Espírito, agora que nós recebemos o Espírito, nos adota. Então somos filhos de Deus através da pessoa, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então somos adotados. E o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Então o Espírito Santo
A partir do momento que nós recebemos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador e buscamos ouvir as suas palavras e as praticar, então nós recebemos o Espírito Santo, que é esse Espírito com E maiúsculo em Romanos 8,15. Então ele nos adota como filhos. Então nós podemos dizer Abba Pai, Paizinho, e termos intimidade novamente com Deus Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, em Cristo Jesus você tem o testemunho do Espírito, o Espírito Santo vai testemunhar ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Note que o verso 17, ele vai ser condicional também. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, se somos co-herdeiros com Cristo, diante de todo o sofrimento que Cristo teve, então o versículo 17 dá uma condição. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, dos sofrimentos de Cristo, para que também participemos da sua glória. Então, se você quer viver a glória de Jesus, o sacrifício que ele fez, também você tem que participar do sofrimento de Jesus. Verso 23, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? É uma pergunta. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Note que por mais que nós venhamos a orar, somos considerados por outras pessoas que nós oramos bem, o verso 26 de Romanos 8 vai dizer que não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aqui nós entramos no versículo 35, que dá título a esse devocional. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, por amor a Jesus. Enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em João 3,16 vai dizer, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então note que nesses versículos nós entendemos que somos filhos por adoção através de Cristo Jesus. E em Romanos 8, verso 1, começa com um versículo falando que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que eu não sei as acusações que você está sofrendo, as humilhações que você está sofrendo, os pensamentos que estão passando pela sua cabeça, mas se você se prostrar diante de Jesus Cristo, ouvir as suas palavras e as praticar, então você vai estar em Cristo Jesus, o Espírito Santo vai testemunhar ao seu coração que você é filho de Deus.
e você vai passar por esse vento de acusações. É isso que eu tenho para você. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas você precisa estar em Cristo Jesus. Então, você deixará de se importar com as acusações. Não se importe com as acusações. Quero te dizer que Jesus te ama, independente do que você faz ou do que você tenha feito na sua vida. Ele morreu na cruz de braços abertos. Ele não morreu na cruz de braços cruzados. O Senhor Jesus trabalha por você e por mim todos os dias. Se somos alguma coisa que rende louvor e glória a Deus, é porque o Espírito Santo de Deus trabalha em nós. Amém? Se você gostou desse vídeo, falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise, deixa seu like, se inscreva no canal. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus.